Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da terceira série do ensino médio. E o que a gente vai falar hoje é a distância entre dois pontos. As habilidades a serem desenvolvidas nesta aula vai ser representar pontos no plano cartesiano, associar pares ordenados de números a pontos no plano cartesiano, calcular a distância entre dois pontos e analisar as coordenadas dos pontos em um plano cartesiano e determinar a distância entre eles. Então, aqui. Nesse caso, a gente vai fazer uma revisãozinha sobre plano cartesiano. Então, o que a gente precisa ter em mente? Temos o nosso plano cartesiano, onde no eixo horizontal é sempre representado pelo eixo X, que recebe o nome de eixo das abscissas. Então, falou abscissas, está falando do eixo X. O eixo Y, que recebe o nome de eixo das ordenadas, ele é o nosso eixo vertical. O ponto, né? Então, por exemplo, eu tenho sempre um pontinho aqui. Esse ponto, ele é um par ordenado composto de X e Y, ou abscissa e ordenada. Tem exercícios que não fala, encontre o par ordenado XY. Fala, encontre a abscissa e a ordenada. Então, se ele está pedindo a abscissa e a ordenada, ele está pedindo o par ordenado, tá bom? Então, aqui nesse caso, a gente tem o ponto A, que ele é composto de x1 e y2. Eu teria também o meu ponto B, que é composto de 2 e 0, o meu ponto C, que é composto de 0 e 1, tá? Uma coisa importante, toda vez que eu tiver, no meu caso aqui, né, que o ponto está sobre o eixo Y, então aqui, o ponto está sobre o eixo Y, certo? O meu par ordenado vai ser sempre 0 no X e o Y, o ponto que estiver no Y, tá? O ponto que ele estiver em cima, beleza? Então, aqui nesse caso, a minha coordenada, meu par ordenado ou a minha coordenada C, ele é 0 do X, então ele está em cima do Y. Quando eu vou lá para o X, ó, eu encontro quem? O 0 e o 1 do Y, tá bom? Então, se ele está em cima do eixo X, do eixo Y, o X sempre é 0. Se o ponto está sobre o eixo X, que é aqui no meu caso do meu ponto B, o par ordenado X é 0. Eu vou ter um X para o Y sempre valendo 0, tá bom? Então, se ele está em cima do X, quem é o X? É o ponto que eu tenho lá. Quem é? 2. Quando eu vou para o Y, quem eu encontro? Ó, 0, tá bom? Então, toda vez que ele estiver em cima do eixo X, quem vale 0 é o Y. Se ele está em cima do Y, quem vale 0? O X. E se nenhum ponto, então, por exemplo, aqui, nenhum ponto é 0, tá vendo? Então, se nenhum ponto é 0, ele vai estar sempre nos meus quadrantes. Então, por exemplo, aqui, ó, 1 e 2 está no primeiro quadrante. Se eu falasse assim, olha, menos 1, que vai encontrar com 2, eu teria um outro ponto aqui. Esse ponto estaria no meu segundo quadrante, tá? Ou menos 2 do X com menos 1 do Y, estaria no terceiro, tá? 1 e menos 2. Então, no quarto quadrante, tá? Então, toda vez que eu tiver pontos que não são 0, eles vão estar sempre aqui nos quadrantes. Bom? E se for 0, 0, ele vai estar exatamente aqui em cima. Só vai estar em cima do cruzamento entre o eixo X e o eixo Y se o ponto for 0, 0. Beleza? Observando o plano cartesiano abaixo, escreva as coordenadas do ponto A, B e C e localize os pontos D, E e F. Então, aqui nesse caso, ele trouxe o ponto A, o ponto B e o ponto C. E ele está pedindo que eu escreva as coordenadas, tá bom? Eu escrevo as coordenadas, os pares ordenados, tá bom? Então, vamos lá.
do meu ponto A. Eu vou ter, ó, 1 do x e 3 do y. Lembrando que primeiro sempre o x. O meu pontinho B, ele está em cima do x. Então, eu tenho um valor de x para o y sempre valendo 0. Então, eu vou ter aqui o ponto 2 e 0. Nesse caso, eu tenho o x sendo menos 2 e o y também sendo menos 2. Então, eu vou ter o par ordenado menos 2 e menos 2. Beleza? Ou a coordenada do ponto, menos 2 e menos 2. Agora, eu preciso localizar o ponto D, que é menos 3 do x e 2 do y. Então, ó, menos 3 do x, que vai encontrar lá o 2 no y. Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos ter a coordenada menos 3 e 2, para o ordenado menos 3 e 2, representando o ponto D. Ó, o meu ponto E, o x é 0. Então, o meu ponto, ele vai estar exatamente em cima do y. Em cima do y em que número? No número que o y está representando aqui, no caso 1. Então, eu vou ter meu pontinho E em cima do 1. Beleza? E eu vou ter aqui o meu ponto F. O meu ponto F é 3 e menos 1. Então, 3 do x, que vai encontrar o menos 1 do y. Então, meu ponto F está exatamente aqui. Então, essas são as localizações dos pontos, tá? Dos pares ordenados que o exercício trouxe para mim. Beleza? Agora, a gente vai estudar a distância entre dois pontos, certo? Então, aqui no caso, eu tenho uma reta, certo? Um segmento de reta, onde eu tenho o A e o ponto A e o ponto B. E eu quero saber a distância entre esse ponto A e esse ponto B. Se a gente dá uma olhada aqui, olha, quando a gente traça a reta entre os dois pontos, o que acaba acontecendo? Olha, acaba formando aqui um triângulo retângulo, certo? E no triângulo retângulo, o que a gente utiliza? O teorema de Pitágoras, que é o quê? Hipotenusa, ó, quem é a nossa hipotenusa aqui? A hipotenusa é o que está à frente do ângulo de 90 graus, é o meu lado maior. Então, hipotenusa é a minha diagonal AB. Então, hipotenusa ao quadrado, que vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Lembrando que os catetos aqui é a diferença de um ponto para outro. Por quê? Eu preciso descobrir este tamanho. Então, de A até B, quanto tem? Né? Então, eu vou fazer a diferença entre eles para descobrir qual é esse tamanho. Beleza? Então, aqui ele está sendo representado pela diferença do xb menos o meu xa. A mesma coisa aqui, yb menos o meu ya. E se eu fizer ya menos yb, eu já errei tudo? Ou se eu fizer xb menos xa, eu já errei xa menos xb, eu errei? Não, tá? Agora lembrem, se eu assumir pegar, né, o meu xa para xb, eu vou trabalhar com ya para yb também. Apesar que aqui, quando a gente eleva ao quadrado, o que acontece? O sinal de menos, ele acaba indo embora, por isso que a ordem não vai fazer diferença, tá bom? Porque quando a gente faz sinalzinho de menos ao quadrado, ele some, tá bom? Então, o que eu preciso lembrar? Que a fórmula da distância nada mais é do que o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado, que é a minha distância ao quadrado, que é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ah, apareceu uma raiz. Por quê? Porque aqui, ó, distância ao quadrado, a operação inversa da potência é a raiz. Então, a potência saiu daqui e virou raiz, tá bom? Então, a formulazinha da distância é raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, certo? Tudo bem? Então, vamos seguir. Espero que tenha ficado claro. Vamos ver isso num exemplo. Pessoal,
Esse exemplo, na real, eu peguei do caderno Aprender Sempre, né? Sequência de atividade 4, aulas 1 e 2, sobre distâncias, e ele é um exercício que foi adaptado do Enem, de 2016. Então, para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguete, A e B, estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Então, quer dizer, quando o A estiver na altura máxima, o projétil B tem que interceptar ele. É essa a intenção do projeto da Feira de Ciências, né, deles. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. Pessoal, parabólica e retilínea. Trajetória parabólica, então, são coisas que vocês precisam ter na cabecinha de vocês, tá? Conhecimentos, né? Vocabulário, matemático que vocês precisam ter. Então, ó, trajetória parabólica. Quer dizer que vai ser uma trajetória em forma de parábola. Parábola, uma função de segundo grau, certo? Uma trajetória supostamente retilínea. Então, esse vai ser em linha reta, supostamente, né? É o que eles querem, que seja em linha reta. Então, portanto, uma função de primeiro grau. Então, nós estamos falando de um projétil que vai subir reto, então, seguindo uma função de primeiro grau, e uma função que vai seguir uma parábola, uma função de segundo grau. Beleza? Então, ó, só lendo o exercício, sem visualizar nada, tá? Ele já traz essa informação para você. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Então, em função do tempo. Então, quer dizer que o meu X está representando o tempo. Então, vamos lá. Tá vendo? Olha lá, ó. Em função de alguma coisa. Em função de alguma coisa, esse alguma coisa é o meu X, certo? Então, a partir do que foi dito e da análise do gráfico, determine. Aí a gente vai ter o A, o B e o C. Então, vamos lá. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui antes no gráfico. Ó, ele trouxe no meu eixo X o tempo, certo? No meu eixo Y, a altura em metros. E 2 gráficos, onde o gráfico da parábola representa o A. E o gráfico retilíneo, representa o meu B. O que ele quer? Os pares ordenados com coordenadas inteiras do foguete A, que representam sua altura de acordo com o tempo. A seguir, interprete o significado de cada ponto. Então, aqui, ele quer todos? Não, ele quer aqueles que são inteiros, tá? Então, o que é que são inteiros? É que são exatamente, por exemplo, eu vou pegar o 1, ó, o 1, eu não sei exatamente com quem ele tá aqui, ó. Pode ser 7? Pode ser 7,5, de repente? Pode, tá? Então, ele quer só os inteiros. Então, ó, esse aqui não. Quem é o inteiro? Ó, 2 com 12. Ó, o 3 vai estar inteiro? Não. Ó, o 4 com o 16. Então, a gente já tá vendo que são os pares, né? Olha, porque o 5 também tá quebradinho, ó. E aí, aqui, o que acontece? Ó, quando ele pega o ponto máximo, ele vai descer. E ele vai descer, ele vai estar sempre de acordo com aquela subida dele, ó. Então, esse com esse, ó, você vai ver aqui, ó. O 6 vai estar com quem? Ó, com 12. Então, vai estar lá igualzinho quando era um tempo de 2 segundos. 2 segundos ele estava no 12, ó. No 6 ele está no 12. Ele já está caindo de novo, tá bom? Então, vamos lá. Ó,
o 2 do x com o 12 do y. Então, quer dizer que em 2 segundos o foguete alcançou 12 metros de altura. Em 4 segundos, o foguete alcançou 16 metros de altura. E foi a altura máxima que o foguete alcançou. Ele não passou disso. Então, a altura máxima do foguete, nesse caso, né, foram 16 metros. Porque depois ele vai cair, né? Então, em 6 segundos, ele já caiu para 12. E em 8 segundos, o que aconteceu? Ele zerou, já está no chão, tá? Em 8 segundos, o foguete já atingiu o solo. Beleza? Vamos lá para o próximo. Os pares ordenados com coordenadas inteiras do foguete B, que representam sua altura de acordo com o tempo. E a seguir, interprete o significado de cada ponto. Então, ele quer a mesma coisa, só que agora a gente vai analisar a reta. E a gente vai pegar também só os valores inteiros, certo? Só aqueles que tem o correspondente certo no y. Então, vamos lá. Então, aqui, analisando, olha. 0, 0, né? Que saiu aqui da origem. Quando a gente vai para o 1, tá quebradinho. Pode ser 2. Pode ser, tá no meio, né? 2 e 4. 3, Apesar de que aqui a gente sabe qual é esse coeficiente, porque a gente está vendo que esse gráfico está crescendo de quanto? De 2 em 2, né? Tá? De 1, ele foi para 2, aqui foi para 4, 6, 8, 10, 12, tá? Então, ele está crescendo de 2 em 2. Então, aqui a gente já sabe que o coeficiente angular dele é 2, tá? Porque o coeficiente angular indica o crescimento, de como esse gráfico está crescendo. Então, ele está crescendo de 2 em 2, tá? Então, aqui os valores inteiros, né? Que é o que ele está pedindo, 2 e 4, 2 e 4, 4 e 8, 6 e 12... 8 e 16, certo? Então, e aí vai atingir lá para cima. Então, aqui, Em 2 segundos, o foguete alcançou 4 metros de altura. Em 4 segundos, o foguete alcançou 8 metros. Em 6 segundos, ele alcançou 12 metros. E 8, ele alcançou 16 metros, certo? Então, vamos lá. Letra C. Com base nessa simulação, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Qual era o objetivo? O objetivo deles era que, na real, eles se cruzassem na altura máxima do foguete A. E a altura máxima do foguete A, a gente viu que é o ponto aqui, olha, 4 e 16, tá? Então, por qual ponto a trajetória do projétil B deveria passar com certeza, certo? Para atingir o objetivo da feira de ciências lá do projeto deles. Então, era que o projétil B passasse, né, pela altura máxima do projétil A. A altura máxima do A, 4 e 16, tá? Então, por qual ponto seria certo que o projétil B teria que passar? Pelo ponto 4 e 16, tá bom? Então, esse aqui seria o correto e não aqui. Então, quer dizer, esse foguete B, ele deveria estar passando por aqui, beleza? Então, vamos lá. Sabendo que o objetivo proposto foi alcançado, qual é a distância entre a origem do sistema cartesiano e o ponto máximo atingido pelos foguetes A e B? Então, aqui nesse caso, sabendo que foi alcançado. Então, para ser alcançado o objetivo, o foguete B tem que passar pelo ponto 4 e 16, certo? E ele diz, ele quer saber qual é a distância
entre a origem. Quem é a origem? A origem é o 0, 0. Todo mundo saiu aqui do 0, 0. E o ponto máximo. Então, aqui nesse caso, a gente tem o ponto A, que é a nossa origem, então, 0, 0. O ponto B, que é o ponto máximo que meu gráfico, que o meu projétil, o meu foguete, né, A atingiu, e, portanto, o B teria que ter cruzado lá, né, mas ele disse, sabendo-se que o objetivo proposto foi alcançado, então, eles conseguiram. Então, 4 e 16, e ele quer saber a distância entre esse ponto e a origem, tá? Então, entre a origem, que é o meu ponto A, e aqui. Então, é como se essa minha retinha estivesse aqui, né? Ó, tá? Ó, passando por aqui. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que para achar a distância entre esses pontos, a gente vai fazer a diferença do x ao quadrado mais a diferença do y ao quadrado. É só isso. Então, vamos lá. As diferenças do x. Então, 4 menos 0 ao quadrado e 16 menos 0 ao quadrado. 4 menos 0 é 4, e 4 ao quadrado é 16. 16 menos 0 é 16, e 16 ao quadrado é 256. E aí, a gente vai ter 272, raiz quadrada de 272. Eu posso parar aí? Pode, tá? Mas, lembrando que quando você estiver lá no vestibular, se for uma questão aberta, eu vou aceitar até. Tá? Gostaria que vocês fossem além. Mas se vocês pararem aí, eu não vou colocar errado. Vocês vão lá no vestibular e aí não vai ter a alternativa 272. O que eu vou ter que fazer? A gente vai lembrar lá do começo do bimestre. O que nós vamos fazer? Fatorar. Fatorar quem? O 272. E decompor em fatores primos esse valor. Porque ele não tem uma raiz exata. Então, vamos lá. Então, 272 dividido por 2, que vai dar 136, por 2, 68, por 2, 34, por 2, 17, e 17, que é 1, certo? 17 é um número primo, só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, tá? Então, aqui, o meu índice é 2, e o que aconteceu? O 2 apareceu quantas vezes? 4 vezes. Então, 2 elevado à quarta. Vezes o 17, que apareceu uma vez só. E aí, a gente vai representar isso aqui na minha raiz. 2 elevado à quarta, vezes 17. Lembra que a gente pode representar isso em divisão entre minha potência, certo? Com o índice, a divisão da potência com o índice. Então, aqui eu vou ter 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então, aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado, vezes a minha raiz de 17, porque eu não consegui tirar o 17 da raiz. Então, eu vou ter 4 raiz quadrada de 17, beleza? Então, isso aqui é a simplificação de 272. Então, provavelmente, se você estivesse num vestibular e fosse esse o exercício, a resposta correta seria 4 raiz de 17, tá bom? Oi, pessoal, agora a gente vai para o nosso último exemplo. Então, esse último exemplo, ele fala assim: o triângulo ABC possui as coordenadas A, 2,2, B, menos 4, menos 6 e C, 4, menos 12. Qual o perímetro deste triângulo? Então, aqui a gente precisa lembrar que o perímetro é a soma dos lados da minha figura, nesse caso do meu triângulo, certo? E, para isso, eu preciso saber o tamanho desse lado. Ele trouxe o tamanho? Não. Ele trouxe os pontos, certo? E em cima dos pontos, quando ele traz os pontos, eu preciso descobrir esse tamanho. Então, aqui eu só fiz um esboço do triângulo para a gente entender o que a gente vai precisar, por que a gente vai precisar usar a formulazinha da distância aqui. Então, olha, o meu ponto A é localizado 2 do x com 2 do y, o meu ponto B, menos 4 e menos 6, menos 4 do x e menos 6 do y, o meu ponto C, 4 e menos 12.
certo? Vou ligar esses pontos e vou formar um triângulo, que é isso que ele está dizendo. E aí, o que eu preciso? Saber qual é o tamanho de A até B, de B até C e de C até A. Para eu descobrir este tamanho, conhecendo os pontos, que formulazinha eu vou usar? A fórmula da distância. Então, se eu tenho os pares ordenados e eu preciso descobrir qual é o tamanho da reta, certo? Eu uso a distância entre dois pontos. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter que usar a fórmula da distância de A até B, de B até C e de C até A. Então, 3 vezes a gente vai ter que usar a formulazinha da distância para descobrir o tamanho dessa reta, né? O tamanho, a distância que tem entre um ponto e outro, que vai ser o tamanho do lado do meu triângulo. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é calcular a distância de A e B. Para calcular a distância de A e B, eu peguei o x de A menos o x de B, então, ó, 2 menos 4, ao quadrado, mais a diferença do y, 2 menos 6 ao quadrado, certo? Mas não é B menos A? Eu falei para vocês que tanto faz a ordem, a resposta final vai dar a mesma, tá bom? Aqui, o que eu vou ter? Lembrando que aqui a gente tem 2 sinaizinhos grudadinhos, então indica a regra da multiplicação. E na multiplicação, sinais iguais sempre mais. Então, 2 sinais vira 1, sendo positivo. A mesma coisa vai acontecer aqui, certo? Então, 2 mais 4 é 6 ao quadrado, mais 2 mais 6 vai dar 8 ao quadrado. Raiz quadrada de 36 mais 64, porque 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 64, e 8 vezes 8, desculpa, gente, 6 vezes 6, que é 36, e 8 vezes 8, que é 64. E aí, juntando os dois, nós vamos ter o 100, e a raiz quadrada de 100, que é 10, né? Porque 10 vezes 10, 100. Então, a gente descobriu que o tamanho de A até B é 10. Então, daqui até aqui, olha, tem 10, certo? 10 unidades, porque ele não trouxe a unidade de medida. O segundo passo foi calcular a distância de A até C. Então, eu peguei a distância de A até C. O que eu faço? A diferença do x ao quadrado mais a diferença do y ao quadrado. É isso. Então, aqui. 2 menos 4 ao quadrado, mais 2 menos 12 ao quadrado. E aí, não posso esquecer, né, que 2 e menos 4 não tem multiplicação aqui. Então, a gente lembra que quando não é multiplicação, o que eu tenho que pensar? Quando eu tenho sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Quando eu tenho sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal que ele trouxe para mim. Então, nesse caso aqui, o sinal do maior é negativo, então eu sei que eu vou tirar o 4 do 2, mas eu vou ficar com o valor negativo, então, menos 2 ao quadrado. Aqui, menos com menos é mais, então, 2 mais 12 ao quadrado vai dar 14 ao quadrado, tá? Aqui eu uso a regrinha da multiplicação, quando eu tenho 2 sinaizinhos dando beijinho, grudadinho, tá bom? E aí, a gente vai fazer a continha, né? Menos 2 elevado a 2, menos 2 ao quadrado é 4. Então, quando a gente tem aqui a minha base negativa elevado a expoente par, a resposta final sempre vai ser positiva, tá? Uma outra coisa importante, lembrem, aqui é importante representar isso com parênteses, porque o parênteses indica que eu vou elevar ao quadrado o menos 2. Se não tivesse parênteses, eu iria levar só o 2 ao quadrado e ia conservar o sinal de menos, tá bom? A gente já viu isso lá no comecinho do ano. E aqui, 14 ao quadrado, que é 196. E juntando tudo, eu vou ter 200. 200, eu não vou ter uma raiz quadrada exata. Então, a gente vai fatorar esse valor. Então,
200 dividido por 2, que vai dar 100, por 2, que vai dar 50, por 2, que vai dar 25, por 5, que vai dar 5, por 5, que vai dar 1. Pessoal, ó, o 2 apareceu 3 vezes e o 5 apareceram 2. Como aqui o meu índice é 2, né, é par, se eu colocar aqui 3, né, 2 elevado à terceira, quando eu for dividir 3 por 2 para tirar da raiz, eu não vou conseguir cortar essa raiz. Então, aqui é favorável a gente sempre fazer grupinhos que a gente possa cortar aquela raiz de lá, porque é isso que a gente quer, mandar a raiz embora. Então, aqui, ó, eu vou fazer grupinhos de 2 e vai sobrar 1. Grupinho de 2 e pronto, tá? Foi o que eu indiquei aqui, olha, 2 elevado ao quadrado vezes 2 vezes 5 elevado ao quadrado, que é o que apareceu aqui. A gente vai pôr isso na raiz e o que que vai acontecer? Esse 2 vai sair da raiz e esse 5 também, certo? Então, 2 vezes 5 vai ser 10. Então, eu vou ter um 10 fora da raiz e a raiz ainda vai ficar aqui nesse 2zinho aqui do meio. Olha, a raiz de 2 que não deu para eu cortar. Então, 10 raiz de 2 é o tamanho de A até C, beleza? Agora, o que que falta? Eu achar esse tamanho aqui. Então, eu já sei que aqui é 10, aqui é 10 raiz de 2, e agora vamos descobrir esse tamanho. Então, vamos lá. Usando a fórmula da distância, o que que a gente tem? Então, aqui, para calcular a distância entre os pontos B e C, certo? Então, aqui eu trouxe os pontos, porque a gente não vai ter o desenho lá. Então, aqui, olha, a distância de B a C vai ser a diferença do x de B menos o x de C, então, menos 4 ao quadrado, mais a diferença do y de B, que no caso aqui é menos 6, menos o y de C, que é menos 12. Então, y de B menos y de C, elevado ao quadrado, certo? E aí, a gente vai lá lembrar, ó, aqui tem multiplicação? Não, porque eu não tenho sinais grudadinhos, né? Então, ó, os sinais são iguais? São. Então, eu vou conservar o sinal e vou somar os números. 4 mais 4, 8, certo? E conservar o sinal, que é de negativo. 8 menos 8 ao quadrado. Aqui, sinais são grudadinhos? São, ó. Então, eu preciso transformar isso num sinal só. Menos e menos vai virar mais. Então, eu vou ter menos 6 mais 12. Ah, os sinais aqui, eu vou ter menos 6 mais 12, ó, são diferentes. Então, lembra, são diferentes, conserva o sinal do maior. Mais 12. E aí, subtraio 12 menos 6, que vai dar 6. Então, 6 ao quadrado. E aí, menos 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36. A gente já fez essa continha lá atrás, né? Vai dar 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, a gente achou que a distância de B até C é 10. Então, a distância de B até C é igual à distância de AB. Então, aqui a gente viu, ó, a distância de AB, que a gente calculou, deu 10. A distância de AC, que a gente calculou, deu 10 raiz de 2. E a distância de BC, que eu calculei agora, deu 10. Agora, o que eu preciso? O que o exercício me pediu? Eu fiz todo esse monte de conta, mas eu já cheguei na resposta? Não. O que ele perguntou? Qual é o perímetro do triângulo? Então, a soma dos lados. É isso que eu vou fazer agora. Então, a soma do lado AB mais AC mais BC, né? Então, para observar que o triângulo tem dois lados iguais, então a distância de AB é igual à distância de BC, a gente já viu isso. Então, sendo assim, o triângulo, ele é um triângulo isósceles. Então, o que isso quer dizer? Isósceles tem dois lados iguais. E o seu perímetro é a soma dos lados. Então, 10 mais 10 mais 10 raiz de 2. E aí, gente, a gente pode fazer somar 10 com 10, que vai dar 20. E conservar aqui 10 raiz de 2. Então, essa aqui seria uma resposta aceitável, tá? 20 mais 10 raiz de 2. Se parasse aqui, tudo certo? Tudo certo, tá? Ou
Aqui, uma resposta mais elaborada, que é tirando o fator em evidência, né? Então, aqui, o fator comum entre todos os três é o 10. Então, 10 raiz quadrada de 2 mais 2, tá? Então, tirando 10 em evidência, como que eu faço para compor aqui? Então, ó, 10 dividido, quer dizer, 20 dividido por 10, que vai dar 2. 10 raiz de 2 dividido por 10, que vai dar raiz de 2. Então, 10 vezes raiz de 2 mais 2, ou 2 mais raiz de 2, tá bom? Então, a gente, para sair disso aqui, ó, para você chegar nisso, tá? É colocar o termo em evidência. Então, o fator comum entre esses dois é o 10. E para chegar aqui dentro do parênteses, é só dividir o valor original pelo termo que eu coloquei em evidência. Então, 20 dividido por 10, que é 2. 10 raiz de 2 dividido por 10, né? 10 por 10 vai dar 1, sobra só o raiz de 2, certo? E é isso, gente. Obrigada, espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar aí pelo YouTube, pelo Teams ou pelo WhatsApp, tá bom? Lembrem que eu tô aqui para aquilo que vocês precisarem, tá? Beijinho, amo vocês e até a próxima.